Hoje, a gente vai mergulhar numa sabedoria antiga, mas de um jeito que você provavelmente nunca viu. Se prepara aí para uma jornada pela selva da vida moderna, com um guia que, olha, conhece cada atalho e cada perigo desse lugar. E o nosso guia é este aqui, o macaco sábio. Ele já viu de tudo, sabe? Das trepadeiras mais enroladas até as tempestades mais repentinas. E hoje é ele que vai nos mostrar como navegar nesse caos todo com calma e clareza. Vamos ser sinceros, o trânsito parece o rugido de um monte de predadores, as notificações do celular são como um zumbido de inseto que não para nunca, e os prazos parecem umas trepadeiras te apertando cada vez mais forte. Se isso soa familiar, então essa jornada é pra gente. Ok, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer o ambiente em que a gente está. Não é uma selva de árvores, né? É uma selva de concreto, de pressões e de um monte de expectativas. E é exatamente isso. O estresse, ele vai nos envolvendo devagarinho, dificultando cada movimento. E a ansiedade? A ansiedade é aquele sentimento constante de que tem alguma coisa ali, na moita, escondida nas sombras, só esperando para pular em cima da gente. Mas e se existisse um jeito de navegar por tudo isso? Pois é, existe, e não é de hoje. Os filósofos estoicos, eles não estavam escrevendo de um lugar confortável, não. Eles criaram um guia de sobrevivência super prático, feito para quem se sente perdido no meio da selva. Então, o ponto principal é o seguinte: estoicismo não é sobre engolir o choro ou fingir que nada acontece. É sobre entender o que a gente pode de fato controlar para se manter firme, não importa a tempestade que esteja lá fora. É a arte de ser aquela árvore forte no meio do vendaval, sabe? E a ideia central dos históricos é, na verdade, bem simples. Dá uma olhada aqui. Do lado esquerdo está tudo aquilo que está fora do nosso controle. O tempo, as outras criaturas da selva, até se a nossa bananeira vai dar fruto ou não. Mas do lado direito, aí está o nosso verdadeiro poder. Os nossos pensamentos, as nossas ações e o mais importante, como a gente reage a tudo isso. Focar nesse lado direito muda o jogo completamente. E esse mapa que a gente está vendo, ele foi aperfeiçoado por 3 grandes mestres estoicos. Vamos conhecer o que esses, digamos, grandes macacos sábios têm para nos ensinar. O primeiro é ninguém menos que Marco Aurélio, o macaco imperador. Pensa bem, ele governou a selva mais poderosa do seu tempo, mas ele sacou que o verdadeiro império que ele precisava governar era o da própria mente. E é essa a grande lição dele. O caos lá fora, as críticas, os problemas, nada disso pode de fato nos machucar se o nosso interior for uma fortaleza. A nossa paz não depende do que acontece do lado de fora, mas sim de como a gente protege o lado de dentro. Depois vem Sêneca, o conselheiro sábio. Esse cara enfrentou exílio, perigo, intriga, e a sabedoria dele vem de entender a diferença gigantesca que existe entre um evento e a historinha que a gente conta para si mesmo sobre aquele evento. O que ele ensina é um antídoto poderoso contra a ansiedade. A maior parte do nosso sofrimento vem de ficar imaginando um monte de tempestades no futuro, que, na maioria das vezes, nem chegam. Sêneca nos ensina a focar no aqui e agora. Resolve o problema de hoje, encontra o abrigo de hoje. O amanhã? Bom, o amanhã a gente vê depois. E, por último, temos Epiteto. E a história dele é incrível. Ele era um macaco que nasceu escravo e se tornou um dos professores mais influentes da selva. A liberdade dele não veio de quebrar correntes de ferro, mas sim as correntes da mente. Pensa nisso. O evento em si é só uma picada. A dor, o drama, o pânico, tudo isso é a gente que adiciona com o nosso julgamento. Epiteto mostra que a gente tem o poder de escolher a nossa reação. A picada é um fato, o sofrimento é uma escolha. Beleza, agora que a gente já tem um mapa e conhece os guias, bora para as ferramentas práticas. Como é que a gente enfrenta as ameaças do dia a dia na selva? Sabe aquele colega difícil? Aquele chefe que está sempre irritado? Antes de reagir no impulso, a primeira coisa é pausa. Respira fundo. Lembra que as palavras dele são só barulho, como um macaco gritando em outra árvore. São só sons. Você não precisa deixar que esses sons ditem o seu caminho. Escolha sua própria resposta, com calma e razão. E a preocupação com as bananas, hein? Primeiro, vamos ser sinceros, de quantas bananas a gente realmente precisa para hoje? Segundo, e isso é crucial,
Para de se comparar. A montanha de bananas do macaco vizinho não tem nada a ver com a sua vida. E terceiro, transforme a ansiedade em ação. Em vez de se preocupar com a pilha inteira, foca na única coisa que você pode fazer agora: encontrar a próxima banana. E agora a gente chega no desafio final. Depois de aprender a navegar na selva lá fora, chegou a hora de dominar a selva que existe aqui dentro. Então, para a gente guardar bem, aqui estão as regras de ouro do macaco sábio. A sua mente é o seu único verdadeiro lar. O que os outros macacos fazem é problema deles. O que acontece é neutro, quem dá cor é a sua reação. Foque no passo que está dando agora, não na distância da jornada. E lembre-se sempre, a verdadeira riqueza é precisar de poucas bananas e não ter um monte delas. E essa, talvez, seja a ideia mais poderosa de todas. A selva vai continuar sendo caótica. As tempestades vão vir. Outros macacos vão fazer barulho. O estoicismo não promete um paraíso. Ele oferece algo muito mais valioso. A habilidade de se mover através do caos com graça, com propósito e com uma calma interior que nada pode abalar. E para fechar, fica uma pergunta. Qual parte da sua selva precisa de mais atenção agora? É o trabalho? São as preocupações com as bananas? Os relacionamentos? A sabedoria foi compartilhada, o mapa está na mão. A jornada começa agora com um único passo, ou melhor, com o primeiro balanço.